Bem-vindos a mais um tempo de partilha sobre o livro que eu mais gosto dentro da Bíblia, o Evangelho segundo São João. Estamos a ver os autorretratos, as autorrevelações de Jesus expressas através da expressão eu sou. Hoje vamos ver uma expressão extraordinária, dita num contexto extraordinário em que coisas maravilhosas aconteceram. Estamos a falar da ocasião da morte de Lázaro e quando Jesus faz uma revelação extraordinária, conforme está descrita no Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá, e quem vive e quem está morto, essa pessoa voltará a viver. Por outras palavras, Jesus está ali a dizer: porque eu sou a ressurreição e a vida, eu dou a vida eterna a todos aqueles que eu desejo, e aqueles que estão em morte espiritual, eu tenho o poder de os fazer voltar para a vida. Esta expressão, Jesus quer dizer com isto que Ele é a única fonte de vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida de duração eterna, e que apenas Ele, e por causa dele, nós poderemos passar uma eternidade com Ele. Repito outra vez, mais uma vez, Jesus afirma-se como único, aquele que pode pegar naquilo que está morto, acabado, sem esperança, longe e separado de Deus, pegar nisso, dar-lhe a sua vida, fazer desse vaso quebrado, partido, um vaso novo, lindo, proveitoso para Deus, proveitoso para as outras pessoas. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Paulo quer dizer isto, Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo foi feito novo. Jesus fala disto no novo nascimento. Nós nascemos de novo, passamos da morte para a vida. Jesus é o único que pode fazer isso, que nos pode garantir a vida eterna. Apenas quem tem vida pode dar vida. E acerca de Jesus, ele é chamado como aquele que tem vida em si. Ele é a fonte da vida, diz João. Ele é a origem da vida. Não apenas da nossa vida física, mas de tudo o que existe. Ele foi o verbo de Deus, a palavra, um instrumento nas mãos de Deus, pelo qual o universo foi criado e tudo o que neles há. João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Jesus é a ressurreição e a vida. Quer dizer que ele dá-nos aquilo que ele tem e nós ficamos a possuir aquilo que é dele e que não tínhamos antes. Quando Jesus diz que é a ressurreição e a vida, ele está a trazer paz e tranquilidade ao nosso coração. Entre outras coisas que vamos ver. Eu penso que está na nossa mente, ou estão na nossa mente, as palavras de Jesus, as palavras de João, quando João, no final da sua vida, está na ilha de Patmos e ele recebe uma visitação da parte de Jesus. E ele tem aquilo que eles chamam uma revelação, e ele escreveu o livro que nós chamamos do Apocalipse ou da Revelação. Uma revelação de Deus. E no capítulo 1, versículos 16, 17, João diz que Jesus apareceu-lhe glorioso, transformado, não aquele Jesus fraco e que tinha sido chicoteado e que tinha aquele ar, não, mas o Jesus glorioso, ressurreto, apareceu-lhe e disse-lhe palavras maravilhosas. Imaginem um velho amigo receber a visita de outro amigo, porque João neste caso era o velho amigo, que tinha sofrido, que estava com a sua vida em risco por causa de Jesus,
e no lugar de sofrimento, morte, abandono, exilado ali no rochedo de Patmos, o seu grande amigo aparece-lhe e vem-lhe dizer precisamente isto: não tenhas medo. Isto não é o que tu és, nem é o que eu tenho para ti. Sabes quem eu sou? Lembras-te de mim? Eu sou aquele que já fui morto, mas depois voltei a viver. E hoje eu estou vivo e vivo para sempre. E depois acrescenta ainda: e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Que melhor visita pode alguém desejar? Alguém que lhe vai dizer: tudo aquilo que tu estás a passar não é em vão, mas também não é isso que eu tenho para ti. O teu destino não é acabares aqui morto, isolado, esquecido. Não, eu tenho coisas muito boas para ti. Entre essas, eu tenho a vida eterna. Mas Jesus não lhe disse que tinha a vida eterna. Disse. Jesus disse que tinha as chaves do reino da morte e do inferno. Quando Jesus, ao longo da sua vida, está falando muitas vezes com os discípulos, há um momento muito específico que nós encontramos em Mateus 16, quando Jesus lhes pergunta: eu sei aquilo que os outros dizem de mim, mas o que é que vocês dizem? O que é que vocês pensam de mim? Ninguém diz nada, mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, olha, falaste bem, o Pai revelou-te essa verdade. E eu digo-te mais alguma coisa: que o reino da morte, no qual o inferno está incluído, ele não poderá destruir a minha igreja. Isto é, a minha igreja é vitoriosa sobre o reino da morte e do inferno. Mas depois Jesus morre. E ele próprio fica cativo desse reino até ao momento em que acontece o que ele mesmo disse: tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. E ele ressuscita vitorioso. O diabo é vencido, o reino da morte, o inferno, perdem o seu poder e Jesus está glorioso. E hoje, como símbolo do seu senhorio, da sua vitória plena, completa, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu voltar e quiser ressuscitar aqueles que morreram na minha esperança, quando eu quiser levar a minha igreja para junto de mim, o diabo não pode impedir. João, não tenhas medo. Isto não é o fim. Tu não vais morrer, não vais ficar longe, não vais ficar separado de mim. Hoje eu domino sobre o reino da morte. Eu tenho poder até sobre aqueles que estão no inferno. E por isso, por um lado, é bom, e todos nós iremos ressuscitar um dia para estar com Jesus. Também é verdade que todos os que o rejeitarem irão se levantar, irão ressuscitar também para serem julgados, condenados, para passarem para o lugar que Deus tem destinado. Um lugar que não é de vida, mas um lugar de morte eterna. Quem é Jesus? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que pode fazer, que pode operar em nós de tal maneira que nós ficamos libertos do pecado, do poder do pecado, do Senhor da morte e do inferno, e nos tornamos seus filhos, seu povo, a sua gente. Tudo isto acontece no contexto da morte de Lázaro. Quando Jesus resolve voltar a Betânia, ao chegar, a primeira pessoa que se encontra com ele é Marta, que lhe sai diretamente ao caminho e lhe diz: se tu estivesses aqui, isto não teria acontecido. Mas nós percebemos que Jesus não foi logo. Jesus não estava lá precisamente para lhes ensinar esta lição maravilhosa. Porque aquilo que para ela e depois para Maria, sua irmã, era o fim, já não havia mais nada a fazer, Jesus queria dizer-lhes que havia muita coisa que ele poderia fazer. Que havia uma transformação que ele poderia operar. A morte física não é o fim para os filhos de Deus. Quem tem a última palavra na nossa vida não é Satanás. Deus tem a última palavra na nossa vida para nos guardar, para nos fazer herdar tudo o que Ele tem para nós, para podermos receber e beneficiar de todas as coisas boas de Deus. Então, nesse contexto, Jesus aproveitou para fazer um apelo de fé. Porque depois de dizer que é a ressurreição e a vida, depois de dizer que a morte não é o fim,
depois de dizer que aqueles que estão mortos nos seus pecados podem voltar a viver e ter a vida eterna, ele pergunta a Marta: crês tu isto? E aqui nós vemos uma dimensão diferente já. Não é apenas o que ele diz que é a nossa necessidade de acreditar nisso. Ele diz que é e ele é. Mas isso apenas me influenciará, apenas mudará a minha vida se eu crer, se eu acreditar. Tu crês que Jesus é a ressurreição e a vida? Tu crês que a vida eterna que Ele te deu está guardada, está segura, porque Ele é o Senhor? Se tu crês isto, fica em paz. Está descansado. Poderemos sofrer, poderemos passar por situações, poderemos até morrer fisicamente, perseguidos, maltratados por causa de Jesus. Poderemos, como cristãos, porque não estamos livres do que se passa à nossa volta, ser contaminados com o Covid e sofrer ou até morrer. Porque está ordenado morrer, ao homem morrer uma vez. Portanto, não estamos aqui para escapar, nem fazer falsas promessas, dizendo que nós não vamos sofrer de maneira nenhuma, mas estamos a dizer, não importa aquilo que venha, aquilo que aconteça, a minha fé diz-me que em Jesus eu tenho vida eterna e que o diabo não é aquele a quem eu devo temer. O diabo mais pode fazer é matar-me, criar uma situação e, se Deus permitir, matar-me. Mas a morte física não é o fim para mim, nem para aqueles, como eu, têm colocado a sua fé e a sua confiança em Cristo. Para nós existe a casa do Pai, existe a Nova Jerusalém, existe a eternidade com Deus. E em Jesus tudo isso é nosso. Em Jesus tudo isso nos está garantido. Depois de Jesus estar com Marta, ele vai ter com Maria a mesma conversa. Ele vai dizer: se tu estivesses cá, o nosso irmão não tinha morrido. E Jesus, que aproveitou toda aquela situação, ele quer fazer alguma coisa. Ele quer ensinar acima de tudo. Por isso João chamou-lhe, já vimos, não um milagre, mas um sinal. Jesus quer apontar para ele. Ao voltar a dar vida a Lázaro, a nossa fé aliás, a nossa atenção é retirada do sinal, da ressurreição, do milagre que acontece. E a nossa atenção é chamada para ficar presa em Jesus. Quando ele ouve outra vez tudo aquilo, Jesus disse-lhes: mas o que é que eu vos disse? Eu disse que se vocês crerem, se vocês tiverem fé, vocês vão ver a minha glória. Então Jesus diz: parem desse desespero. E o desespero era tanto que Jesus se entristeceu com eles, não apenas pelo sentimento de perda que eles tinham, mas também pela dor que ele via neles. Mas também pela tristeza que ele sentiu por eles não perceberem quem ele era e o que ele podia fazer. E para que não houvesse dúvidas, ele mandou que tirassem a pedra que tapava a boca do sepulcro, chamou Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro levantou-se. Depois cortaram-lhe os panos com os quais ele tinha sido embalsamado, libertaram o corpo e Lázaro continuou a viver. Não sabemos quanto tempo, mais uns anos, mas sabemos que por causa disto, muita gente creu em Jesus. Porque ele disse e ele é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem anda com ele, quem crê nele, não tem medo daquilo que irá acontecer. Com isto não estou a dizer que acho bem que as pessoas desejem a morte, queiram a morte, não. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Tudo isto está nas mãos de Deus. Deus tem o momento certo, a situação certa para nos levar para junto de si. Vai haver a hora em que nós iremos ser chamados à presença do Pai. Ou então estaremos vivos e seremos arrebatados. E subiremos juntamente com os que morreram em Cristo para nos encontrarmos com o Senhor. Mas não importa. Importa que eu devo estar preparado. Preparado para ser chamado, preparado para ir prestar contas, preparado para ir tomar posse da herança que
Pedro diz, uma herança incorruptível e incontaminada que Ele tem guardada para nós nos céus. É isto que nos espera. É este que vai ser o nosso futuro. O nosso futuro é vida. Nós temos vida hoje, aqui e agora, mas iremos ter vida por toda a eternidade. O que Jesus está aqui a dizer é que melhor do que receber um milagre, melhor é crer naquele que é o Senhor que faz os milagres. É maravilhoso saber que sou salvo e tenho a vida eterna. Mas é mais maravilhoso saber que a minha fé e a minha confiança estão postas em Jesus, o Deus eterno, o Senhor, o Criador, o sustentador, o dador da vida. Porque então não é apenas perdão dos pecados, é uma obra perfeita e completa que Deus fez. E que Deus fez através de Jesus. E que Jesus continua a fazer hoje em nós através do Espírito Santo. Hoje eu não estou abandonado, tu não estás abandonado. Ainda não chegamos à casa do Pai, ainda estamos no caminho, mas há alguém que vai ao nosso lado. Ele mandou alguém para ficar ao nosso lado, para caminhar connosco, para nos segurar dentro da verdade, para nos fazer um dia tomarmos posse de tudo o que Ele tem para nós. Muitas vezes, como Marta e Maria, nós não entendemos as situações, nós não percebemos o porquê de certas coisas, mas as suas palavras são estas: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então quer dizer que este Senhor, que é a ressurreição e a vida, que é também o bom pastor, Ele caminha conosco, Ele guarda-nos ao longo da caminhada e, chegando ao fim desta nossa caminhada, Ele nos dá o acesso final à vida eterna. Em quem tu crês? Tens medo? Tens pavor da morte? Ela assusta-te? Não. Estás a buscá-la? Olha, eu não estou. Eu quero viver todo o tempo que Deus tiver para mim. Não sei se vai ser muito, se vai ser pouco, mas o que sei é que ainda hoje, se Ele me chamar, porque a minha fé está colocada naquilo que é a ressurreição e a vida, eu sei que vou para a casa do Pai. Tens tu essa fé? Tens tu esta confiança? Tens tu esta certeza?